Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos na presença de Deus mais uma manhã, amém? Hoje nós estaremos começando uma série de estudos que tem o objetivo de trazer o crescimento espiritual para a nossa igreja, que é uma série que nós estaremos trabalhando a doutrina do pecado, a doutrina da salvação e a doutrina da justiça. Eu percebo que por muitos anos, por muito tempo, se não por toda a vida, o cristianismo ele sofre de alguns problemas. E me permita dizer, é claro que é uma opinião talvez pessoal, mas eu vejo que a igreja, e isso há muito tempo, e hoje isso parece que é um problema que tem sido aflorado. De um lado, nós temos um grupo que acha que a igreja ela precisa mudar os seus princípios, que o tempo, o século 21, por exemplo, precisa readaptar algumas ideias bíblicas, que na nossa visão, e não simplesmente na nossa visão, mas na visão bíblica, não são costumes ou outras coisas, mas sim princípios. Mas esse grupo olha para a igreja e diz: não, a igreja está muito arcaica, a igreja precisa mudar algumas visões, e acusa a igreja de ser uma igreja que não está sendo preparada para o tempo presente. Mas do outro lado nós temos um outro grupo, que acha que a igreja está abrindo as portas, de que a igreja precisa focar nas suas regras, e algumas regras são focadas em alguns princípios, mas não são bíblicas. E esse grupo acusa a igreja também. Olha, a igreja é acusada de tudo quanto é lado. Esse grupo também acusa a igreja da igreja não estar cumprindo o seu papel para o tempo presente. Mas pastor, então qual que está certo, qual que está errado, qual caminho? Na verdade, amigos, o caminho proposto pela Bíblia e o caminho que vamos trabalhar aqui durante algumas semanas é o caminho do equilíbrio e da, de fato, verdade bíblica sobre alguns assuntos. E esse assunto específico que nós vamos trabalhar, por que um grupo pensa o que pensa e o outro pensa o que pensa? Não simplesmente isso, mas todas as heresias bíblicas, elas são uma má compreensão do que é pecado, uma má compreensão do que é salvação e uma má compreensão do que é justiça. Sim, a igreja precisa falar sobre alguns aspectos, a igreja precisa corrigir, e eu estou dizendo aqui não com o intuito de julgamento, ou não com o intuito de até pré-julgamento, mas antes de fazermos e antes de traçarmos um caminho, nós precisamos entender o que é pecado, o que é salvação e o que é justiça. Essas três coisas, elas influenciam toda a nossa compreensão bíblica, toda a nossa visão como cristãos. E isso vai influenciar a nossa compreensão. Eu vou dizer para você, talvez você esteja aqui: poxa, pastor, eu sou adventista há X anos e eu não preciso ouvir esse tipo de verdade. Eu já sei, amigo, vou dizer da minha parte, não vou dizer da sua, mas eu queria que você viesse, que você participasse. Quando você não vier, assista os nossos cultos, assista essa série de sermões, porque para mim está sendo muito importante estudar esse assunto, e eu estou crescendo espiritualmente com esse assunto. E eu quero que a minha igreja cresça com esse assunto. Eu quero que você aprenda sobre esse assunto. Não estou aqui minimizando o seu conhecimento, mas vamos entrar com o coração aberto, vamos entrar com humildade de aprendermos e sermos influenciados pelo Espírito Santo. Amém? Nós vamos estar falando hoje, o título é o pecado da bondade, semana que vem o que aconteceu com o pecado, e aí nós vamos construindo uma ideia para ouvirmos a voz do Espírito Santo, para que aí a gente continue crescendo na nossa vida cristã. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus que estás nos céus,
Nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua vontade nesta manhã, Pai. Não é a vontade do pastor Hassan, não é a vontade de um grupo ou de outro, mas é a vontade expressa na Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18. Como eu disse, serão algumas semanas, com exceção do primeiro sábado de novembro. Eu espero que você me aguente aí esses 7 sábados, tá bom? E eu espero repetir constantemente umas dobradinhas assim, porque assim a gente consegue construir alguns temas, alguns assuntos para o crescimento da igreja. Perdão. Lucas 18, verso 9. É uma parábola contada por Jesus Cristo. Verso 9 do capítulo 18 de Lucas diz assim a minha Bíblia: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda em levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? A bondade humana. Claro que é bom ser bom, não há dúvida disso. Claro que é necessário que o cristão, ele, como resultado da entrega a Cristo, ele produza bons frutos. É bíblico. Mas, amigos, quando eu leio esse texto, eu percebo que há um problema muitas vezes na bondade. Quando eu leio esse texto, eu percebo que a bondade, me perdoe a redundância, por mais boa que seja, ela muitas vezes pode se tornar um pecado. Um autor, certa vez, escreveu dizendo: não há pecado mais sutil do que o pecado da bondade. O pecado de pessoas boas que pensam que são boas, mas não são. O autor confirma aquilo que eu já disse aqui: o pecado da bondade, ele é real. Eu vou dizer para você, esse foi um problema aqui no tempo de Jesus, mas este tem sido um problema ao longo da história humana. Não simplesmente no meio farisaico do tempo de Jesus, porque o termo farisaico não se aplica a um grupo, mas a um entendimento, a uma forma de pensar. Então esse é um problema nos nossos dias, eu vou dizer, com muito carinho. Eu vou dizer não com a intenção de atacar, porque eu estou crescendo junto com vocês. Esse é um risco que eu e você corremos nos dias de hoje. Porque naturalmente o nosso coração deseja ser fariseu. Entendeu? Naturalmente nós gostamos de fazer coisas boas. Nós vamos entrar depois no assunto do pecado. Claro que o nosso coração é pecaminoso e tal. Entenda, estou falando naturalmente do ponto negativo do farisaísmo. Naturalmente. E é por isso que nós precisamos entender o que é isso.
e esse é um problema. Certa vez um fariseu disse: olha, se existirem 2 homens salvos no mundo, é eu e o meu filho. Se existir um só, esse sou eu. Imagina. Aí alguém aqui olha assim: não, pastor, tem 3, eu também. Brincadeira. Mas amigos, esse é um pensamento que nós precisamos combater, e Jesus combate esse pensamento aqui. E há alguns destaques aqui nesta oração do fariseu. Primeiro, Jesus já diz: olha, esta oração, essa parábola é para aqueles que confiam em si mesmos e se consideram justos e assim desprezam quem? Os demais. Jesus claramente define o objetivo desta parábola. E aqui há um catálogo de boas ações. O próprio fariseu, ele estabelece um catálogo. Primeiro, daquilo que ele não era. E segundo, daquilo que ele era. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado. E ao fazer essa comparação, ele, ao estabelecer esse catálogo, ele diz: eu sou o quê? Bom. Eu deixei de fazer algumas coisas e eu mereço. E quando ele faz esse catálogo, ele está, amigos, dizendo o que ele pensa sobre o que é pecado e o que ele pensa sobre o que é justiça. Para esse fariseu, pecado e justiça são ações. Para esse fariseu é possível limitar pecado a um grupo de ações. E para ele também é possível limitar justiça a ações. Então eu sou justo, eu sou melhor do que esse pobre publicano. Um terceiro aspecto que eu vejo aqui na afirmação de Jesus é que este fariseu, ele achava que estava salvo, mas ele estava o quê? Ele estava o quê que diz o texto? Perdido. Não é isso que Jesus diz ou não? Jesus é duro, amigos. Jesus diz: olha, esse que está dizendo que faz muitas coisas, saiu daqui perdido. E esse que está dizendo que não merece nem o perdão, esse saiu daqui o quê? Justificado. Saiu daqui salvo. Jesus Cristo, com essas palavras, amigos, Jesus Cristo foi duro. Para ele, o fariseu, justiça era possível contabilizar. Para ele era possível quantificar o que era justiça. E Jesus fala: ei, você não está salvo, você não é justo, você é pecador. Nós vamos falar semana que vem, mas eu quero já adiantar para deixar você talvez com uma pulga atrás da orelha. Não é pecado transgredir o sábado. Não é pecado adulterar. Estas coisas são apenas sintomas de quê? Daquilo que é pecado. E esse pecado, essa era a visão desse fariseu. E quando eu uso a expressão fariseu, pode denotar uma ideia de depreciação. Amigos, os fariseus, eles eram os melhores de seu tempo. Eles eram os melhores. Os fariseus, eles faziam tudo que era bom. Os fariseus, eles tinham boas intenções. Tinham. Quando a gente olha o jovem rico, você lembra? Senhor, o que eu preciso ainda fazer? Ele diz: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Às vezes a gente olha para essa pergunta do jovem rico e acha que ele está sendo prepotente. Mas a pergunta do jovem rico foi uma pergunta sincera. Porque o fariseu, ele esperava e ele lutava para viver uma vida digna para herdar o quê? A vida eterna. Eles eram os melhores. E aliás, há uma característica, dos dízimos. Os fariseus tiravam dízimo de tudo, inclusive das folhas de hortelã que davam no seu quintal.
E tem outras características que eu quero ler para você, para que você ache que o pastor está falando mal de fariseu. Não, eu não estou aqui, a gente só está estudando. Olha só, os fariseus amavam e protegiam a Bíblia como a palavra de Deus. Os fariseus, eles eram dedicados à lei de Deus e seus ensinos. Eles amavam a lei de Deus, a tal ponto de criar 1521 regras somente para a lei do sábado. Os fariseus, eles eram zelosos do cumprimento da missão. E não se assuste, mas os fariseus também eram adventistas, porque eles aguardavam o Messias. Eles eram pessoas boas. Eles eram pessoas excelentes. E a palavra fariseu também significa santo, separado para um propósito de Deus. Mas pastor, então qual era o problema do fariseu? E qual era o problema também deste rapaz aqui que chega e começa a estabelecer pontos bons a respeito dele mesmo? Qual era o problema? O problema do fariseu, amigos, apesar das suas boas intenções, apesar dos seus desejos, apesar de ansiar a vida eterna, apesar de proteger a lei de Deus, apesar de esperar o Messias, o problema do fariseu era que o fariseu tinha uma compreensão errada do que era pecado. Como eu disse, para o fariseu o pecado era um conjunto de ações. Para o fariseu o pecado era comparado a um prato de uma balança. Então eu vou colocando boas ações no prato da balança, essa balança vai pesando e eu vou me tornando o quê? Mais justo, porque eu pratico boas ações. Essa era a visão do fariseu. Me perdoe mais uma vez parar. Esta é a nossa visão muitas vezes. Essa é a nossa visão. Não, eu pequei, agora eu tenho que praticar atos bons para compensar o meu pecado. O fariseu, ele agia assim, e não simplesmente esse fariseu, mas todos aqueles do tempo dele tinham uma compreensão equivocada do que era pecado. E essa compreensão equivocada do que era pecado trazia, infelizmente, uma consequência equivocada do que era salvação e uma compreensão equivocada do que era justiça. E amigos, eu não estou aqui querendo ser liberal, não é nada disso. Eu disse, a igreja tem os seus princípios, a igreja tem os seus valores, mas para que esses princípios possam ser entendidos e aplicados da forma correta, eu também preciso entender o que de fato é pecado. Qual é a natureza do pecado? Porque o fariseu, por maior que seja a sua intenção, por maior que pudesse ser o seu conhecimento, ele não tinha uma compreensão correta de pecado. Eu disse aqui, né? Por maior que pudesse ser o seu conhecimento. Justamente para nós. Eu nasci na igreja e estou aprendendo muito, estudando esse assunto para pregar para vocês. Sabe, amigos, eu disse, o fariseu, ele se considerava bom, se considerava justo, ele se considerava o melhor. Eu diria, ele talvez nem tinha essa prepotência em seu coração. Era algo natural. Mas tem um detalhe nesta história bem interessante. E para eu entender esse detalhe, eu preciso ir um pouquinho à cultura. Por exemplo, aqui nós temos o templo. O fariseu entrou no templo e começou a orar. Você sabe onde o publicano estava? Orando? Do lado de fora do templo. Porque o publicano não podia entrar no templo, porque ele era pecador. O fariseu entra, o publicano fica fora. E o texto dá a entender isso, olha, né? O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Cristo diz: ei, aquele que estava no templo saiu dali
sem ser justificado, e aquele que estava fora do templo saiu dali justificado. Eu sei que é duro, amigos, nós lermos isso, mas essa é uma verdade bíblica, e Cristo fez com que ela estivesse aqui, para que eu e você pudéssemos estar atentos para que esse tipo de pensamento não possa ser o nosso, para que eu e você pudéssemos estar atentos e buscarmos uma compreensão do que é pecado, do que é justiça e do que é salvação. Aí você diz, pastor, não, nós temos que defender a Deus, nós temos que defender a palavra. Os fariseus, com seu anseio em defender a palavra, crucificaram o próprio Cristo. Os fariseus usaram a palavra e usaram a lei de Deus para crucificar a Cristo. Mais uma vez, não fique aí achando que nós agora queremos ser liberais. Não, não é nada disso. Nós apenas estamos construindo uma base para definir e aprender o que é pecado, para então construirmos as paredes. Por que isso, amigos? Porque se nós tivermos a mesma compreensão, e muitas vezes nós temos, nós infelizmente não exerceremos o papel pelo qual Cristo chamou a igreja, que é ser sal e quer ser luz do mundo. Mais uma vez, não são palavras do pastor Raissan, são palavras da Bíblia. E eu, antes de terminar, eu preciso falar de alguns sintomas do farisaísmo, que esse texto permite, e não simplesmente esse texto, mas a história bíblica permite a gente a aprender e a tentarmos colocar na nossa vida. Eu falo nossa, porque mais uma vez esse sermão às vezes parece duro, mas eu não estou pregando para ninguém, eu estou pregando para mim, e eu gostaria que você olhasse para essas palavras para você, e não, esse sermão é para fulano, porque é fariseu. Não, olhe para você. E aliás, nós muitas vezes lemos essa parábola, e ao concluir a parábola a gente diz, Senhor Deus, graças te dou, porque não sou como esse fariseu. Sou um pobre pecador. O princípio é o mesmo, você está errando do mesmo jeito. Então, eu não estou pregando aqui para que você olhe para dentro, para o outro, é para quem é fariseu ou é para quem não é. Não, é para você. Eu estou olhando para mim, não estou atacando aqui ninguém. Por isso que eu disse, eu estou crescendo, estou orando, estou buscando a Deus para que eu entenda essas verdades para mim. Mas amigos, alguns sintomas dessa visão farisaica. Primeiro, orgulho e presunção. É o que nós vemos aqui. Esse fariseu orgulhoso pela sua vida, orgulhoso pelas suas ações, orgulhoso pela sua vida, orgulhoso porque ele já venceu, já deixou de... E eu vou trazer para os nossos dias, já deixou de comer carne, já deixou de beber Coca-Cola, já deixou de fazer isso, já deixou de fazer aquilo. Ó Senhor, eu sou bom. Aí você passa na rua, vê um pobre coitado comendo um churrasco e uma Coca-Cola. Você fala assim, meu Deus. É assim que a gente pensa, sim ou não? Não estou falando que a gente tem essa intenção, mas a gente olha e fala assim, eu sou melhor porque eu não como carne nem bebo Coca-Cola. O sintoma da má compreensão do pecado é orgulho e presunção. Segundo sintoma, amigos, da má compreensão de pecado, salvação e justiça, e é o sintoma que nós vemos aqui na história desse fariseu e desse publicano, é a crítica. Sabe por que nós criticamos as pessoas? Porque nós nos consideramos melhores do que elas. É isso. Isso é um sintoma do pensamento e da vida farisaica. Eu critico porque eu me considero melhor. Eu critico porque eu tenho um conjunto de boas ações que me dão autoridade para criticar aquele que talvez não tenha boas ações, como eu. E o terceiro sintoma do pensamento farisaico é fazer regras e mais regras, regulamentos e mais regulamentos. Embora seja importante adotarmos padrões cristãos elevados, a maneira de nos relacionarmos com esses padrões acabam não sendo saudáveis. Eu vou ler para não perder a ênfase.
mais uma vez eu gosto de enfatizar para que depois ninguém saia falando que eu não disse. Não estou falando que não as regras, não estou falando que não devemos ter zelo pelas coisas de Deus, não estou falando que os princípios de Deus não devam ser princípios eternos, não tem nada a ver, tá bom? Mas amigos, a gente precisa tomar cuidado e repensar algumas coisas, principalmente quando a ênfase sobre as regras e regulamentos acabam sendo vistas como fim em si mesmas e não como meio de ajudar as pessoas a amarem a Deus e ao próximo de forma ampla. O próprio Cristo combateu isso constantemente em seu ministério. Eu vou repetir: em seu zelo pelas regras, esqueceram-se da lei do amor, que dá sentido ou que deve dar sentido a todas as regras. Para o fariseu, a letra da lei era mais importante do que o seu espírito. Infelizmente, a atitude dele se desenvolveu em um ódio cego e fanático, culminando com a morte do nosso Salvador, Jesus Cristo. Forte isso, não é? Forte. Estou olhando para mim, estou olhando para mim. É tão forte que Cristo diz: aquele fariseu não saiu dali justificado, ele saiu dali perdido. Claro que a graça de Cristo poderia o alcançar, mas ele deveria mudar a sua visão. E aquele publicano, pobre pecador, saiu dali salvo e justificado. Meu querido amigo, a religião muitas vezes acaba se tornando um meio de obter conforto e salvação. Como, pastor? Não, eu pratico, olha, eu parei de tudo isso, você vai fazendo uma lista, você vai colocando os pesos na balança, e isso acaba te gerando conforto. Não, eu estou bem na igreja, eu estou tranquilo, eu não preciso, está tudo bem. Vou repetir, a religião muitas vezes acaba se tornando um meio de obter conforto e salvação. Aquilo que eu já disse, acabamos usando a balança. Eu consegui fazer aqui isso, eu não faço isso e eu não peco há tanto tempo. E isso, além de gerar satisfação e conforto, preste atenção, isso acaba criando uma couraça tão dura que nem mesmo a graça de Deus consegue atravessar. Forte, né? Isso, além de criar conforto e satisfação, acaba criando uma couraça tão dura que nem mesmo a graça de Deus consegue atravessar. Estamos apenas iniciando uma caminhada, apenas trazendo a Bíblia para que eu e você, como eu disse, possamos olhar para nós. Nessa manhã, eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu gostaria de que você deixasse de olhar para o sermão do pastor, que você deixasse de olhar para o problema da igreja, que você deixasse de olhar para o fulano que não está de acordo com os princípios da igreja, e você olhasse para dentro de você, e que você faça esse autoexame, e a partir de hoje você comece a olhar para dentro de você e fala assim: eu sou pecador, eu não sou melhor, eu preciso da graça de Cristo, eu preciso do amor de Cristo em minha vida. E amigos, eu vou dizer para você, a igreja vai começar a mudar. Eu estou usando aqui a igreja, eu estou tentando ser o máximo cuidadoso com as minhas palavras para não ofender, porque essa não é a minha intenção. Mas eu vou dizer para você, a igreja e o meu ministério, a minha vida começará a mudar quando eu entender quem eu sou diante de Deus. A igreja vai começar a mudar quando eu entender que eu não sou bom mesmo praticando boas coisas. Que eu vou dizer para você, eu não sou digno mesmo que eu esteja aqui pregando e tenha nascido num berço adventista. Nós vamos ter uma música especial. É uma música que você conhece, ou a maioria de vocês conhece. É uma música bem antiga. E essa música fala do desejo que eu tenho para a nossa igreja, para a minha vida e para a sua vida. Que Cristo nos alcance, que Cristo nos ajude a começar essa compreensão, a começar essa caminhada, entendendo quem nós somos.
Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome mais uma vez por termos a Tua palavra para conduzir a nossa vida. Que nessa manhã, Senhor, o Teu Santo Espírito possa ter tocado em nossos corações, para que possamos começar a mudar, se for preciso, a visão sobre quem nós somos, a visão do que nós precisamos, para que não possamos achar e ficarmos satisfeitos com a nossa vida de bondade. Abençoe cada membro, abençoe cada amigo, abençoe cada família aqui representada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom sábado.